Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania e hoje recebendo aqui nos estúdios da Marvic, ele que é advogado criminalista, nosso amigo Ricardo Ponzetto. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez esse honroso convite, Dr. Walter. E é sempre uma alegria estar com você e com os seus telespectadores para poder participar um pouco e dividir dessa coisa gostosa, desse bate-papo que nós temos a oportunidade de ter no vosso programa. Perfeito. Os alunos vão ser obrigados a assistir essa entrevista, né? Porque eles estão lá fazendo matéria, fazendo todos os exercícios, porque o Dr. Ricardo continua como professor universitário da Unisantos, né? Isso, mas eu daqui a alguns minutos estarei com eles aprendendo um pouco com os alunos. Costumo dizer que eles, na verdade, são os verdadeiros professores. Nós é que colhemos dele o aprendizado que o magistério nos dá, essa grata satisfação de poder dividir a experiência, porque o saber está com eles. E vários alunos já utilizaram-se do escritório como estágio e depois acabaram até ficando no escritório. Tem isso também, né, doutor Ricardo? Tem, é uma coisa interessante, que talvez nos valendo desse privilégio do magistério, a gente tem esse contato, essa proximidade com os alunos, e nessa proximidade a gente acaba atraindo para o escritório aqueles vocacionados à advocacia. E depois, é claro, como todo bom pai, na função do professor, é muito prazeroso ver o filho alçar voos. Então, eu vejo o escritório como um ninho onde abriga os jovens estagiários e jovens advogados para que depois eles se lancem às grandes teses, aos grandes embates da vida jurídica como advogado. Bom, ação monitória e ação trabalhista não posso perguntar, né? Continua sendo especialista na área criminal. Você sabe que a especialização tem isso, nos deixa maneta, mas faz com que o técnico da área tenha uma visão não apenas circunstancial, mas uma visão de futuro, uma visão do que pode alçar na segunda, terceira entrância. E isso é específico dessa especialidade. É algo que nos dá segurança, mas faz com que percamos também o contato com as outras áreas. E aí eu fico a dever para dar qualquer parecer ou opinião nessas outras áreas, trabalhista, civil. Vou deixar um abraço especial à doutora Débora Francese, doutor Heraldo, né, doutora Rosiane, né? Que são advogados aí sim na área trabalhista, né? Com certeza. E deles eu me socorro quando necessito. Perfeito. Ricardo, vamos explorar um pouquinho do Dr. Ricardo Ponzetto. Dr. Ricardo Ponzetto, recentemente nós entrevistamos, né, o Gilmar Mendes, e ele falou do apreço, do carinho com relação ao CNJ. Queria que você explicasse um pouquinho, né, porque o ministro falou de uma forma mais abrangente, a importância. Foi tão criticado no começo e hoje parece que o CNJ tem funcionado, tem atendido aquilo que se presta, né, de efetivamente ter até algumas soluções que o doutor Ricardo vai falar, que ele estudou um caso, estudou uma situação e conseguiu um sucesso. Queria que você falasse um pouquinho do CNJ e depois daquele caso em especial que você conseguiu aquela vitória aí para todos os advogados. O Conselho Nacional de Justiça veio há bom tempo com uma espécie de controle do Poder Judiciário. Aquilo que se ditava como verdadeira caixa preta, através da emenda constitucional número 45, fez inserir no texto constitucional, no artigo 103b da nossa Magna Carta, a constituição desse Conselho, cuja finalidade específica, o que às vezes traz um pouco de confusão ao intérprete, estar fiscalizando a parte administrativa e financeira do Poder Judiciário. Nessa parte administrativa, nós temos aí as situações, às vezes, que envolvem questões disciplinares dos magistrados. Muitos têm dito que o Conselho Nacional de Justiça tem se imiscuindo na esfera jurisdicional. E não é uma verdade. Nós temos observado que as decisões do Conselho Nacional de Justiça são pontuais no que tange esferas administrativa e financeira. Nós tivemos recentemente a questão das câmaras extraordinárias constituída pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que juízes voluntários estavam compondo essas câmaras, percebendo por isso, recebendo efetivamente por essa prestação de serviço jurisdicional, diga de passagem, e se insurgiu alguns magistrados que foram preteridos nessa
convocação voluntária, que também se sentia no direito de estar prestando essa jurisdição, porque a realidade, Dr. Walter, é de que nós temos uma justiça, na verdade, morosa, dado o volume de processos existentes. E o Tribunal de Justiça, acredito, com muito boa intenção, quis dar um pouco de vazão a esses processos que estavam represados na Corte e convocou o juiz de primeiro grau. Mas perceba que essa convocação era sem prejuízo da prestação jurisdicional na vara. Eu acredito que é algo sobre-humano você dar conta da vara, que hoje nós sabemos a realidade de primeira instância, que o volume de trabalho também é muito acentuado, a ponto de vários juízes terem abandonado o magistério por conta de um provimento do tribunal, de que se a vara não estiver em dia não pode lecionar o magistrado, e ver muitos magistrados conseguindo prestar jurisdição em primeiro grau e ainda auxiliando o Tribunal de Justiça em câmaras compostas, é isso que se questionou, exclusivamente por juízes de primeiro grau. E aí nós, como partes, nas nossas ações penais, sem demérito algum a honrados magistrados que lá se encontravam, nessas cortes extraordinárias, mas nós perdíamos naquilo que de mais importante se reputa, na experiência do desembargador talhado, que já tem anos de estrada na judicatura, a análise de uma causa. E, por conta disso, o Conselho Nacional de Justiça vem, então, através de um procedimento de controle administrativo, determina a imediata suspensão dos pagamentos a esses magistrados. Sintomaticamente, Dr. Walter, aqueles juízes que eram voluntários deixaram de ser. E se noticiou o desaparecimento dessas câmaras extraordinárias. Essa é uma decisão emblemática do Conselho Nacional de Justiça que eu estou trazendo apenas para a colação, mas que diz respeito exclusivamente à questão administrativa. E é que as pessoas não confundam, né? Que, como o doutor Ricardo, no outro bloco eu vou começar falando dessa vitória que ele teve no CNJ, não confundir com corregedoria, quer dizer, um ato isolado do juiz que é apreciado de forma diferente. Administrativa, sim, como ele bem falou, a questão aí de sobrecarga de processo, essa coisa. Quer dizer, a corregedoria ainda persiste, quer dizer, é uma coisa diferenciada, não é isso, doutor Ricardo? Sim, é interessante, porque acaba sendo uma espécie de segunda instância da corregedoria. Porque pode acontecer de se levar um caso a conhecimento da corregedoria estadual, e se porventura a decisão lá proferida não atender aos pressupostos legais existentes, coisa que não há, confesso, nos casos que conheço, mas há quem diga da existência de um eventual corporativismo, se isso ocorrer dentro da Corte Estadual, nós podemos, através de um procedimento próprio existente no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, bater as portas do Conselho Nacional de Justiça para reclamar um eventual arquivamento ou uma eventual punição exacerbada que tenha sido aplicada ao magistrado. Então, nós podemos bater as portas do Conselho Nacional para corrigir uma eventual absolvição ou uma eventual punição administrativa ao magistrado. Perfeito. Doutor Ricardo, vamos fazer um pequeno intervalo, nossos apoiadores, né? Campos do Jordão, doutor Ricardo não conhece, gostaria até de convidá-lo um dia para conhecer Campos do Jordão. Vai ser um imenso prazer. Doutor Ricardo nunca foi a Campos do Jordão, está convidado a participar lá dos locais de jantares, hotéis. É um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já.